Olá, eu sou o Lord Gamer Max, trazem mais um vídeo no canal. Vou trazer para vocês 2 vídeos por dia, ok? Chega de enrolação e vamos para o vídeo. Agora iremos começar com Resident Evil Dead 2003, PS2. Eu não vou dizer que Resident Evil Dead é um bom jogo, mas a gente precisa reconhecer que ele trouxe um monte de coisa nova pra série. Antes de Resident Evil 4 sair, esse jogo já trazia perspectiva em terceira pessoa, com câmera sob o ombro, e uma campanha mais voltada pra ação do que pro terror. O Dead fazia parte daquela série spin-off Gun Survivor, então quando você ia atirar, a visão mudava para uma mirinha de light gun shooter. A real é que ninguém achou o game grandes coisas e ele acabou sendo esquecido por ter saído na janela em que foram lançados Resident Evil Remake, Resident Evil 0 e Resident 4. Ter ficado como exclusivo do PS2 também não ajudou muito. Em seguida, Dead Space Extraction 2009 v PS3. Ainda falando de spin-offs do gênero Light Gun Shooter, Dead Space Extraction foi um game do Wii que teve uma recepção muito boa e mesmo assim quase ninguém se lembra dele. O jogo é um prólogo dos eventos na nave Ishimura e acompanha vários personagens diferentes, usando uma mecânica de shooter sobre trilhos que se destaca muito entre outros jogos do gênero. O roteirista do jogo, Anthony Johnson, disse que pouca gente ter conhecido Dead Space Extraction veio de uma soma de coisas. Era um lançamento para adultos, exclusivo do Wii, era um rail shooter e teve pouco investimento em publicidade. Extraction recebeu ótimas avaliações e até ganhou 2 anos depois uma versão no PlayStation 3. Uma das categorias que ele venceu no prêmio GameSpot Awards 2009 resume bem a situação. O melhor game que ninguém jogou. Em seguida, Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate, 2013, 3DS, X360, PS3, PC. Depois da tentativa de reboot de Castlevania com Lords of Shadow, a Konami e a desenvolvedora Mercury Steam resolveram fazer um game menor para conectar o primeiro jogo e a sequência. Mas tão estranho quanto colocar a parte mais importante de Lords of Shadow no DLC do jogo. Sim, eles fizeram isso e até hoje me dá muita raiva de lembrar. Foi contar a história de Simon e Trevor Alucard, que era também muito importante, em um game pequeno para o console portátil Nintendo 3DS. Mirror of Fate, em termos de história, funciona como o verdadeiro Lords of Shadow 2, e acabou agradando muitos fãs da série. Mas com as notas meio baixas da crítica, a exclusividade temporária do 3DS e o escopo pequeno típico de um jogo derivado não ajudaram. No fim das contas, o Lords of Shadow 2 oficial ficou bem abaixo das expectativas quando saiu. A Mercury Steam deixou de trabalhar na série, nunca mais a Konami lançou outro Castlevania em Mirror of Fate raramente é lembrado. Agora Metal Gear Rising Revengeance, 2013, PS3, X360 e PC. Lá no auge de popularidade da série Metal Gear, a Kojima Productions entregou nas mãos da Platinum Games, a maior especialista em jogos de hack and slash do mercado, o desenvolvimento de um spin-off da série focado em fatiar coisas na pele de um ninja ciborgue. Metal Gear Rising Revengeance é um jogo excêntrico, de uma série excêntrica e feito por um estúdio excêntrico.
A recepção da crítica e dos fãs foi bem positiva, só que o game parece não ter vendido lá muito bem. Sim, entre os jogos online e relançamentos, a franquia Metal Gear tem vários spin-offs. Mas sendo esse um jogo de tanta qualidade e que tenha saído para as principais plataformas da época, é realmente uma pena que ele quase não seja lembrado. Em seguida, Uncharted Golden Abyss, 2012, Vita. Antes de Uncharted 3. Drake's Deception, a série ganhou um prelúdio no PlayStation Vita que não foi desenvolvido pela Naughty Dog sim pelo Bench, o estúdio de Siphon Filter que também fez Days Gone. Era uma aventura totalmente nova, e que foi bem recebida nas resenhas, mas a gente sabe que, por ser um exclusivo do Vita, que foi um portátil de pouco sucesso, talvez o jogo também não tenha ido tão bem comercialmente. Uncharted Golden Abyss é tão esquecido que parece que até a Sony esqueceu dele quando relançou os jogos da série para o PS4 na Nathan Drake Collection. Bom, na verdade, a explicação de um representante da Naughty Dog na época foi que ele ficava meio deslocado na narrativa e não contribuía pro aquecimento que a coletânea estava fazendo para Uncharted 4. Mas essa conversa não cola muito não, já que eles poderiam ter lançado a parte como DLC, assim como Halo Reach veio para Master Chief Collection depois, né? Agora Halo Spartan's Trick, 2015, e os Vimpone, PC. E por falar em Halo, nosso próximo da lista é o único jogo de toda a série que nunca chegou à família Xbox, que é a família de consoles que tem a série Halo como principal franquia. Como mascote, Spartan's Trick foi lançado para iOS, Windows Phone e PC, só que mais tarde ele foi retirado da App Store. Como a linha Windows Phone foi descontinuada, o único lugar onde você pode jogar ele hoje é o PC. Esse jogo é um shooter com perspectiva top-down, que nem é lá aquelas coisas, mas é muito estranho ele nunca ter chegado aos consoles, já que ele é a sequência de Spartan Assault, que também foi lançado para mobile, mas chegou depois no Xbox 360 e está disponível pela retrocompatibilidade do Xbox Sony. Para quem acompanha a forma que a Microsoft dá suporte à franquia nos consoles, não é apenas uma situação bizarra o jogo ter sido deixado no limbo, como também justifica o fato de ter até fãs de Halo que não sabem da existência dele. Agora BioShock 2, 2010, PS3, X360, Switch, PC. Agora um jogo que não só está na série principal como é também numerado. Enquanto os desenvolvedores da Irrational Games trabalhavam em BioShock Infinite, a equipe da 2K Marine recebia a tarefa de concluir a história de Rapture em uma sequência direta do primeiro jogo. Já quero deixar claro aqui que BioShock 2 é um game um bocado injustiçado. Enquanto ele não contava com o impacto do primeiro, em trazer um mundo totalmente novo, ele aperfeiçoava várias coisas do gameplay e contava a história por outra perspectiva, a de um Big Daddy. BioShock 2 não apenas recebeu notas boas da crítica, como também vendeu quase tão bem quanto o primeiro game e introduziu um modo multiplayer muito divertido, além de uma ótima expansão. E porque ninguém nunca lembra de mencionar ele ou quando lembra a galera torce um nariz? Porque é simplesmente impossível satisfazer as expectativas do público depois do jogo original. O próprio Infinite foi tratado assim, e isso é simplesmente triste. Em seguida de Prince of Persia, The Forgotten Sands, 2010, PS3, X360, PC. A lista é uma seleção de games esquecidos e esse aqui é piada pronta. Prince of Persia, The Forgotten Sands.
Quando a Disney lançou a adaptação para o cinema de Prince of Persia, a Ubisoft lançou esse game que se passa entre os eventos de Sands of Time e Warrior Within. Acontece que, 2 anos antes, a Ubi tinha tentado rebotar a franquia com aquele game em que o príncipe era um mendigo, a Farah era um burro de carga, é sério, e que, em vez de voltar no tempo, você era resgatado pela princesa Ilika. O reboot não foi bem recebido pela maioria e a série acabou voltando para a saga das Areias do Tempo. Porém, apesar de trazer algumas ideias legais, como novos poderes do tempo e colocar uma quantidade absurda de inimigos na tela ao mesmo tempo, The Forgotten Sands, assim como o filme, não impressionou muito. Depois disso, 10 anos se passaram, e a Ubisoft nunca mais fez um novo game da franquia. Em seguida, Final Fantasy III japonês, 1990, 2006, NES, DS, PSP, PC. Mais uma daquelas histórias envolvendo confusão entre lançamentos no Japão e no Ocidente. O suposto Final Fantasy III, que chegou às Américas para o Super Nintendo em 1994, era na verdade Final Fantasy VI. Demorou mais de 15 anos até que os jogadores ocidentais pudessem conhecer o verdadeiro Final Fantasy III. Mesmo assim, na época, o jogo saiu como um remake apenas para o portátil Nintendo DS, mas nenhum console de mesa. Até saíram ports para o PC, PSP e mobile muitos anos depois, mas, por essa confusão entre regiões, Final Fantasy III talvez seja o capítulo mais esquecido da série principal. E isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilhe o vídeo com os seus amigos, se inscreva, deixa o like e ative o sininho das notificações.